Boa noite! Estamos aqui para mais um Tudo às Claras, o seu podcast, que a gente fala de assuntos meio proibidos, mas que todo mundo gosta de saber. Hoje eu recebo ela, que é a minha, a sua, a nossa patroa. Ela é influenciadora, é humorista, historiadora e apresentadora do podcast Boteco da Patroa. Se o Brasil tivesse juízo, colocava ela na presidência, viu? Com vocês, Lívia! Ai, que delícia estar aqui! Eu tô muito feliz, muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Eu também tô. Vamos fofocar horrores. Ai, vamos. Quero saber de tudo. Amor, fofoquinha, meu amor. Pra começar, eu quero que você contextualize aí a galera. Quem é Lívia? O que pega na vida de Lívia? Qual a orientação de Lívia? Signo e o que mais você quiser falar. Eu sou uma sapatão ariana, macumbeira, formada em história, trabalha com comunicação há mais ou menos 10 anos, produz conteúdo pra internet, sou mãe, viciada em amar, viciada em viver, e eu acho que é isso. Eu gosto de... Aquela frase que que eu falava quando era adolescente, porque eu sou bem mais velha que você, eu tenho 34 anos. Bem mais velha, 4 litros. Nossa, mãe. Antes acordar arrependido do que dormir com vontade, eu tenho feito a mediação dessa frase, mas continuo levando a sério na vida adulta. É importante. E aí, me conta um pouco assim, você tá na internet há 10 anos, e aí desde sempre foi a patroa, ou mudou? Eu comecei em 2015 com um blog chamado Na Veia da Nega, porque eu achava um absurdo que a internet só tivesse gente rica com dinheiro para viajar. Eu achava que mesmo pobre, favelada e, sabe, uma mãe solo, eu ainda tinha coisas para contar, eu tinha coisas para escrever. E aí eu comecei esse blog, na época era Facebook ainda, e tive uma ideia de fazer uma ação no Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E aí eu tinha uma página de 300 pessoas que em 24 horas estava com 30 mil pessoas. E isso era viralizar na época no Facebook, né? E aí eu falei, acho que eu sei fazer isso. Eu acho que esse negócio dá certo. E fui fazendo, assim. Aí foi na Veia da Nega até 2022, muito recente. E aí um dia eu falei, não me cabe mais. Não me cabe mais. Vou sustentar o Patroa mesmo. E tô aí sustentando o Patroa mesmo, que eu acho que fala mais da minha identidade. O blog ainda tá lá, às vezes eu escrevo quando eu quero falar de coisas mais sérias, assim, elaborar mais, um pouco mais de militância, mas eu tô mais na rede do Patroa mesmo e falando de coisas que eu gosto muito, mas de uma maneira muito sarcástica. Eu acho que a militância tá muito acostumado com a gente falar de maneira muito séria, muito acadêmica das coisas. E eu tenho um pouco de preguiça disso. Eu acho que não chega a muita gente se você falar de um jeito muito sisudo, assim. Então, eu falo um pouco mais debochado. Eu amo, gente. Acompanhem. Tem muitas pérolas. O @, patroa mesmo. Patroa mesmo, tá? Você tem essa energia mesmo. Patroa mesmo, eu acho muito sacada. Eu gosto de pegar as coisas pra fazer, sabe? O blog começou por causa disso, porque eu não me via representada. Então, eu falei, eu vou fazer o meu próprio lugar. E o Patroa mesmo vem do mesmo lugar, assim. Eu costumo falar que eu gosto muito de sustentar as minhas gracinhas. Então, é assumir esse lugar de que eu vou sustentar as minhas gracinhas, vou falar das minhas coisas. Quando eu comecei, por exemplo, eu sequer me declarava bissexual. Era uma coisa que era um tabu pra mim, assim, porque eu cresci numa família que... Eu tenho, tipo, sei lá, tenho 10 primas sapatão. Nossa. Eu era uma das poucas héteros da família. Mas ainda assim, eu vi muita lesbofobia, eu vi muita homofobia na minha família. Meu pai já faleceu, mas ele era um cara bastante violento em relação a isso. Então, eu cresci muito travada. Então, na Veia da Nega, não era nada, assim, sobre liberdade, embora eu falasse de sexualidade. Eu acho que o Patroa também vem desse lugar, assim, de entender que o Na Veia da Nega foi muito bom, mas era um armário, eu precisava sair. E aí vem a patroa e fala, é isso mesmo, vou botar a xereca na mesa e quem quiser que aguente. Amo. E a história entrou como nisso tudo? Pois é. Aí, em 2015, comecei o blog e comecei a ler para poder produzir os textos, né? Um dos meus primeiros textos foi sobre colorismo, falando sobre como
no período da escravatura, pessoas pretas de pele clara ou de pele escura eram escravizadas. E eu tive que estudar muito, eu li muito jornal, muita coisa do século XVIII, XIX, XVII, e fui me aprofundando nisso, assim. Aí, quando chegou, fui fazer Enem, em 2015, que foi o ano da redação sobre violência contra a mulher, e eu deitei e rolei, porque eu era a famosa do textão da militância no Facebook. Fiz uma nota muito legal e fiquei pensando o que é que eu vou fazer. E eu acho que foi uma intuição, assim, vou fazer história. E aí entrei para história e foi uma das melhores coisas que eu fiz por mim. Embora hoje eu não atue em sala de aula, eu sou licenciada, né? Embora eu não atue em sala de aula, é o que deu chão para eu fazer meu trabalho hoje. Então, se eu consigo fazer um humor que não é um humor chato por ser politicamente correto, é porque eu estudei. Eu construí um arcabouço teórico que sustenta as coisas que eu falo hoje e consegui fazer esse caminho, assim. Briguei muito na faculdade, porque os meus professores tinham birra de criador de conteúdo. Eu estudei com uma criadora de conteúdo muito famosa mesmo. Ela era 2 períodos à frente do meu. Então, os professores tinham a ideia de que todo criador de conteúdo era ela. E não era o que eu queria fazer. Então, eu briguei muito com eles, porque eu não tenho essa coisa de... Eu não acho que conteúdo histórico tem que... A gente tem que largar um pouco do preciosismo que a gente tem de explicar tudo. Não, cara. Às vezes o cara quer um vídeo de 30 segundos para ele conversar na mesa do bar, ou às vezes é aquele vídeo de 30 segundos que vai fazer ele procurar um artigo, que vai fazer ele procurar um vídeo mais longo. E era uma briga, assim, com os professores, porque eles odiavam a gente simplificar as coisas, como se simplificar significasse tirar a qualidade da informação. Mas a história formou, literalmente, o que eu faço hoje, o que eu sou hoje. Se eu consigo falar de um monte de coisa, foi porque a faculdade me ensinou a estudar e aprender. Massa. Muito bom. E sobre a sua sexualidade? E agora que a coisa fica... Falando de faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu jurava de pé junto que eu era hétero. Jurava de pé junto que eu era hétero. E, tipo assim, eu nunca fui a mais beijada da escola. Entendo que eu sou preta, mas também porque eu tinha muita briga de homem. Se eu vou hoje nas minhas lembranças do Facebook, eu tenho Facebook, sei lá, desde 2011, 10, sei lá. Todo dia eu falei mal de homem. Todos os dias eu falei mal de homem. E, cara, mas como que você pode falar que você gosta? Eu não gostava do cheiro. Eu sou alérgica à barba. Se o meu rosto encosta em barba, eu fico cheio de bolinha. Assim, nada me agradava. Mas eu tinha aquela coisa de que eu tinha que me relacionar com homem. Eu sou mãe, eu tenho um filho que foi feito nos métodos tradicionais. Eu me relacionei com homens até 2016, se eu não me engano. Mas não era uma coisa que me cabia, assim. Mas na faculdade jurava de pé junto. Eu tinha umas amigas que falavam, você não gosta de mulher? Você tá doida? Não, que é isso? E aí foi ficando difícil sustentar essa gracinha. Porque você via que não tava em mim, sabe? E sou muito grata aos relacionamentos que eu vivi, as pessoas que passaram foram legais na minha vida. Inclusive, eu tenho um ex, ele vai assistir. Beijo pra você sabe que eu tô falando de você, que foi o último cara que eu fiquei. Um dia ele virou pra mim e falou assim, Lívia, tá demais. Parece que você tá ficando comigo por obrigação. Parece que você não gosta da gente junto. Eu falei, que bom que você tocou no assunto. Facilitou. Facilitou pra mim. Tipo assim, ele é um cara muito legal. Hoje a gente é muito, 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 muito amigo. Hoje eu consigo entender que eu queria ficar perto dele porque ele é massa. E não porque eu queria ficar com ele. Embora a gente tenha ficado por bastante tempo e tal. E aí, eu brinco que foi a faculdade que me deixou sapatão, mas não foi, né? Foi o processo de me descobrir em vários aspectos, assim. E a partir do momento que eu tive meu filho, eu comecei a selecionar também as pessoas com quem eu ficava. Porque eu pensava, eu coloquei uma criança de 50 centímetros pra fora. Eu consigo fazer bastante coisa. E aí eu comecei a fazer uma seleção, assim. Que não era lá essas coisas também não, porque eu passei por muita merda depois que eu fui mãe. Mas aí, na faculdade, eu entendi que o meu pai, que era a pessoa que me trazia esse medo, assim, de falar eu sou sapatão, já não tá mais aqui.
Então era um medo que estava só dentro da minha cabeça. O meu filho é uma criança incrível. Incrível, incrível, incrível. Teve uma vez, isso antes de eu me assumir, 2 amigas minhas foram dormir lá em casa. E aí a gente foi levar elas no ponto de ônibus. Como elas iam pegar ônibus diferentes, elas se despediram com um beijinho. E tava eu e meu filho que a gente foi levar elas. Aí a gente tava indo embora, ele falou assim, mamãe, elas namoram? Ele tinha 4 anos. Elas namoram? Eu falei, namoram, filho. Ele falou, por quê? Eu falei, porque elas se gostam. E aí elas decidiram que elas vão namorar. Ele pensou um pouquinho e falou, e por que você não arruma uma menina que gosta de você? Porque ele entendeu que o namoro, independente se era um homem, se era uma mulher, se era qualquer coisa, era sobre ter alguém que trocasse afeto. Meu filho é uma criança incrível. Aí eu entendi. Meu pai não estava aqui para dar satisfação. Meu filho é uma criança incrível. Eu já pagava as minhas próprias contas. Fazia meu próprio corre. Tava na faculdade, tipo, sabe? Eu dava conta de mim. Pra quem que eu ia ter que dar satisfação de alguma coisa? Eu falei, pois eu não tenho que dar satisfação de nada. Vou pegar mulher. Aí, no começo, eu pegava uma mulher meio, tipo... a gente vai num rolê, não sei o quê. Já estamos meio que conversando. Aí, quando a gente saía de perto da galera, dava um beijinho e tal. Depois eu fiquei, ai, que papelão. Coisa feia. Uma mulher velha dessa, pegando mulher escondido. Eu tinha 24 para 25 anos. E... por eu ter esse jeitão de hétero, né? Depõe contra mim, mas é verdade. Por eu ter esse jeitão de hétero, muitas vezes as meninas que se atraíam por mim são meninas que não performavam tanta feminilidade. Talvez porque meninas que performam mais feminilidade entendam também que chegar numa mulher que performa feminilidade... é uma ideia super machista, claro, mas entendam que chegar numa mulher que performa tanta feminilidade quanto elas não seja legal. Então, primeiro teve essa barreira de entender que eu gostava de mulher. E deixar isso claro para mulheres que eu gosto de mulher. Então, não me importa o seu corte de cabelo, a forma que você se veste, o jeito que você fala. Eu gosto de mulher. E aí, quando eu cheguei no mundo sapatão, eu descobri que ainda existia, e eu digo existia porque hoje isso não tá na minha realidade, mas pode existir ainda, o negócio da passiva e da ativa. Que foi outra coisa que bugava a minha cabeça. Eu já cheguei a ficar com meninas dessa cidade que não deixavam eu encostar nelas. Nossa, é o meu problema atual, viu? Ah, pelo amor de Deus, gente. Obrigada por tocar nesse assunto, porque é muito frustrante isso. Você gosta de mulher, cara, você não vai encostar na mulher. Você fica igual um boneco. Patrick, Estrela do Mar, deitada na cama. Às vezes é gostoso também, né? Mas sempre. Tem dia que você quer dar igual uma vagabunda. Tem dia que você quer que alguém te dê igual uma vagabunda. É verdade. A mulher cis é cíclica, entendeu? Os hormônios são cíclicos, então a gente vai variar. E aí, passei por essa experiência, né, de também marcar o que eu queria. E saber dizer não, saber dizer, olha, isso não tá legal pra mim. E aí veio o processo de não vou mais pegar escondido, vou precisar aprender a flertar com mulher. E é um caos, né? Porque quando você flerta com um homem, essa frase não é minha. Quando você flerta com um homem, você descobre que ele não tem cérebro. Quando mulher vai flertar com uma mulher, você descobre que é sem cérebro é você. Porque eu não tenho nenhuma aptidão. Todas as vezes que eu namorei nessa vida foi porque Deus quis. Porque eu sou tipo MC Carol, que ela não quer filha da puta. Ai, não é sei. difícil mesmo. Não, você sabe flertar com mulher? Eu acho que sim, mas talvez não. Eu acho que depende. Eu fico mais nervosa pra flertar com mulher. Com homem é tipo assim... oi, bora. É muito fácil. E com mulher eu fico lá pensando, ai meu Deus, será que eu faço alguma coisa? Será que eu olho? Será que eu chamo? Será que eu elogio? Se eu olhar demais, ela vai achar que eu tô querendo briga. Se eu elogiar, vai achar que é de amigas. Aí o limite de virar amiga é sempre muito tênue. E aí passei por isso, assim, e pensando que, tipo, eu precisava tomar uma atitude. Porque eu não ia poder viver passivamente, no sentido de sempre esperar que as pessoas chegassem em mim. Ainda mais aqui em Belo Horizonte, né? Tem 3 pessoas. Não é só aqui, gente. E elas não chegam em ninguém. Eu falei, cara, eu preciso aprender, eu preciso dar conta de mim, assim. Então, desde 2015, 16, né? Quando eu comecei a ficar com mulher. Até o dia que eu entendi que eu tinha que, sabe, segurar esse boi pelo chifre,
Foram muitos momentos, amiga. Principalmente nesse momento de descoberta. Vivi vários anos da minha vida numa socialização heterossexual. Então, ainda tem aquela coisa de, em algum momento, talvez alguém tenha se sentido à vontade, inclusive, para que eu explicasse por que da minha sexualidade. Porque as pessoas têm aquela coisa, mas será que é sapatão mesmo? Virou sapatão mesmo? Sabe? Eu já tinha um processo muito difícil, que era eu ter saído do armário, lidar com todas as coisas que estavam na minha cabeça dos meus traumas, e ainda tinha que explicar pra filha da puta que... Pode falar palavrão? Já falei Pode falar. Ainda tinha que explicar pra filha da puta que eu não entendia num momento, mas a partir daquele outro momento eu tava me entendendo. Não foi fácil. Talvez mais pelas pessoas do que por mim. Ah, eu imagino. As pessoas querem sempre uma explicação e é sempre assim, aqui ou aqui. Sim. Esquece de tudo isso aqui. Que a sexualidade, às vezes, Às vezes não, ela é sempre fluida, né? E é isso. A minha cara de hétero faz com que as pessoas me enquadrem num lugar X, por exemplo. Se assustarem quando eu chego em alguém, se assustarem quando eu falo com alguém. Agora eu quero saber como é que você chega. Literalmente aí, que é um que é filha da puta. É? Juro pra você. Eu tô ficando com uma menina e a gente era amiga. Amiga não. Amiga de rolê. E aí fomos num rolê, não sei o quê, alguém falou pra ela, fulana é bonita e tal, você não fica com ela. Ela falou, fulana é minha amiga, eu não fico com amiga. Eu escutei aquilo e falei, mas não é possível. Vamos acabar a amizade agora. Vamos acabar a amizade agora. Aí achei que eu tava dando mole pra ela durante a noite, aparentemente ela não percebeu. Fomos juntas embora pra casa. Dividimos o Uber. Dentro do Uber eu virei pra ela e falei, a gente vai ter que romper a amizade ou eu vou conseguir beijar na sua boca? Gosto. Punchline é tudo. Amiga, porque eu também não gosto de ficar rendendo no negócio, entendeu? Porque aí perde, né, o time. Perde o time, vira o negócio das migs, nunca mais eu ia conseguir beijar a boca dela, entendeu? Estaria triste agora. Com certeza. E aí você tá ficando com ela, assim? Eu tô ficando com você ela. Você é viciada? Sou. É? Eu sou fiel. Mas é porque ela é muito boa. Não vou ficar dando esse biscoito, não. Mas, enfim, tá muito bom. Tá muito bom. Eu nunca fui a pessoa de ficar com várias pessoas ao mesmo tempo. E não pelo negócio de ser fiel ficante. Primeiro porque eu tenho preguiça. Eu faço muita coisa. E eu gosto de ser uma pessoa que dá atenção, sabe? Eu gosto de prestar atenção. A coisa que eu mais gosto nela é uma manchinha que ela tem no olho. Se eu ficar com 10 pessoas, como é que eu vou prestar atenção em 10 manchinhas no olho? E... Eu nunca fui a pessoa da dinâmica de... Talvez por não ter sido a pessoa famosa por beijar todo mundo. Também mãe, profissional, não sobra nem tempo, né? Também. Pra ficar 1000 contatinhos. E aí eu não gosto, mas assim, tá agradável, entendeu? Não é um namoro, não é um casamento. Mas tá gostoso. Mas tá gostoso, isso que importa. Ai, que bom. Tô vendo que você tá feliz, assim. Tá transando muito, né? Tá parada. Esse comecinho é tudo, né? Ai, é ótimo que a gente só pensa... Só pensa nisso. Bom. Dia e noite, noite e e bom. dia. E que bom. E, tipo assim, eu acho que eu não gostava muito... Eu achava que eu não gostava muito de sexo quando eu me relacionava com homens. Embora seja uma coisa, pra mim, muito mais fácil, muito mais rápida, uma dinâmica muito mais rápida, era um negócio que, tipo assim... Não era exatamente um parque de diversões. E hoje em dia, eu vivo a minha sexualidade como um parque de diversões. É muito bom. É montanha-russa, é bate-bate, é carrossel. Aqueles parques de diversões tinha quando a gente era criança, você comprava pulseira e podia subir no brinquedo que você quisesse, a hora que você quiser. Sexo hoje, pra mim, é isso. Ai, que tudo. Não foi fácil chegar até aqui, então a gente tem que comemorar mesmo. Capinei. Aquele vídeo da mulher, da pastora falando que depois de uma noite boa de sexo, você tem que agradecer, orar e comemorar. Pois você agradece. Agradeço demais. E aí, então, você não teve nenhum momento de falar assim, sou bissexual. Você logo já entendeu assim, não, é sapatão. Tive. Por muito tempo eu tive esse momento de me falar bissexual. Não porque eu acho que ser bissexual seja um momento de transição, mas era um momento que eu ficava com meninos e com meninas. E aí as pessoas me perguntavam assim, qual que você gosta mais? Eu nunca soube responder, porque eram mundos completamente diferentes. Eram sensações completamente diferentes. Tanto que esse menino que foi o último menino que eu fiquei, hoje eu entendo que eu gostava de ficar perto dele porque ele é massa. Então, a relação que eu nutria com homens era muito diferente da relação que eu nutria com mulheres. Então, pra mim, nunca foi possível comparar. Por isso que eu me entendia
bissexual. Não como um momento de transição, mas como... Aquele momento, né? relações completamente diferentes entre homem e mulher. E isso foi até... acho que os meus 28. O meu retorno de Saturno trouxe, inclusive, a minha sexualidade, como ela é reconhecida hoje, né? Me entender como sapatão. Eu tinha muito medo dessa palavra. Por tudo, assim, por todos os meus traumas. Então, hoje é gostoso. Eu encho a boca pra falar que eu sou sapatão. Sapatão. Eu também tinha medo dessa palavra. Aí hoje em dia eu falo que eu sou sapatão, o povo fica assim, não, você é bissexual, você é sáfica. Gente, mas bissexual é sapatão também. É uma energia. Sabe, é um negócio sobre gostar de mulher, Zé. Essa coisa de achar que sapatão é ofensa, né? Deixa muitas pessoas com essa noção de, não, mas calma, não é assim também. Não, e que sapatão também é aquele estereótipo da mulher super masculina, não sei o que lá, caminhãozinho. Porque a galera entende que tem que botar numa caixinha. Entendeu? A mesma coisa eu performar uma feminilidade que eu gosto, que me faz bem. Eu gosto de cabelo, eu gosto de unha, eu gosto de ser bem afropate, assim. E não espere de mim ser a estrela do mar. Definitivamente. Já deixei de ficar com várias pessoas, com várias mulheres que tinham essa coisa. E respeito totalmente, cada pessoa sabe onde que o corpo dela é bom, onde que ela gosta que encosta, mas pra mim não serve. Se eu não puder viver a minha sexualidade sem esse padrão do você fica quieta e eu faço, não me satisfaz. Definitivamente. Limita muito, né? E aí você fica repetindo uma relação que é hétero. Os moldes... Exatamente, você só troca o homem de lugar. E leva a gente para outros problemas, né? Que é o tratar as mulheres sapatão desfém como se elas fossem o homem da relação. Eu acho isso um problema muito grande. Para mim, não tem problema você falar que você gosta de ser estrela do mar na cama. Cada uma com as suas escolhas. Mas daí você pegar essa outra mulher e colocar ela num lugar de que ela está ali só para te proporcionar prazer, é paia. É paia. E não faz nem um agradinho, não chama de princesa, não traz um presente. Tô esperando. Não fica só vendo Vem a Nós. Tem que ter vosso reino, gente. Tem que ter vosso reino. Amém. Então eu quero que você me conte dois momentos, então. O primeiro é você perdendo a virgindade com um homem. E depois você finalmente chegando na Terra Prometida. Foi horrível. Minha primeira vez com um homem foi horrível. Foi num lugar horrível. Foi com um cara horrível. E eu tinha 15 anos. Bem jovem. Muito novinha. Ele tinha, sei lá, seus 22 já. Tanto que depois, muitos anos depois, eu já tinha me assumido, inclusive. Ele me encontrou no Facebook. Leu algumas coisas que eu escrevia e falou, nossa, hoje até parece que você gosta de sexo. Eu falei, realmente, eu não gostava com você. Hoje eu gosto. Foi muito ruim, foi uma experiência muito ruim. Não tomei trauma, mas embora tenha melhorado um pouco, eu entendi com o tempo que era o padrão do homem cis, assim. Tinha coisas que eu não ia conseguir fugir. O homem cis, heterossexual, ele pode até falar que ele gosta de uma mulher com atitude, etc. Mas basta isso aqui de atitude na cama pra ele te colocar no lugar de puta, de vagabunda, de que você não presta, de que você não serve. Então eu tava sempre me reprimindo, tava sempre me travando. Eu sempre gostei muito de lingerie, por exemplo. Eu tenho uma coleção hoje. Uma coleção. E eu gosto de cor nova e fazer espetáculo, tirar o roupão caindo assim. Eu amo fazer essas coisas. Amo ver também. E isso era muito preso, assim. Porque o homem, quando ele vê isso, ele te coloca automaticamente no lugar de vagabunda. Então, eu me anulava até nisso. Então, a minha primeira vez foi horrível. Foi num lugar horrível. Eu tava nervosa. Ele não era um cara legal também. Foi horrível. Não guardo boas lembranças. Porém, assim, vou chegar o dia que eu não vou guardar lembrança nenhuma. Vou apagar na minha memória. E a minha primeira vez com mulher... Chega a cair uma lágrima. Chega a chorar, pronto.
Foi muito legal, foi muito bom. Mas não foi perfeita. Ah, mas nunca é, né? Porque a gente monta uma ideia, pelo menos eu montei uma ideia, muito ligada à pornografia, assim, do que eram duas mulheres se relacionando. Então eu não sabia o que fazer, eu só sabia tremer. Parecia que tinha uma entidade no meu corpo, eu só sabia tremer. Mas ela foi muito massa, ela foi muito legal. Mas claramente ela percebeu que eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Mas ela foi bastante respeitosa, ela foi bastante educada. E foi um negócio que, tipo assim, tem um vídeo da Bruna falando da primeira vez que ela transou com a Ludmilla. E ela fala que, tipo, tocou um sininho na cabeça dela, ela parou e pensou: caralho, eu sou sapatão! Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Porque tocou um sininho na minha cabeça. E eu falei: meu Deus, eu gosto mesmo disso. Isso aqui tá bom, Isso aqui tá bom mesmo. Isso aqui tá bom demais. Sabe? E não foi um processo afobado, não foi um processo atropelado. Foi um negócio que a gente conseguiu encontrar o que era bom pras duas. A gente troca ideia até hoje. Sou muito grata, assim, por ter sido ela. Porque eu também podia ter tido o azar de encontrar uma mina escrota. Mas foi muito legal. Minha primeira vez com mulher. Várias minas escrotas, viu, gente? Essa historinha de que é tudo alecrim dourado, não caia nessa falácia. Não caia, não existe relacionamento abusivo entre mulheres, sim. Até demais, né? Até demais, principalmente porque às vezes a gente se nega a acreditar que outra mulher pode fazer isso com a gente. Aí a gente aceita coisas que se fosse homem não aceitaria. Nossa, já me vi nesse lugar. Tantas vezes. Esse é meu termômetro, inclusive. Se eu penso, se fosse uma amiga me contando que um cara tá fazendo isso com ela, eu ia falar pra ela ir na polícia, então eu não vou aceitar isso. Ótimo termômetro. Mas não chega nesse ponto, viu, galera? Não deixa chegar. Porque a gente percebe antes, mas às vezes a gente fica assim, ai, não quero ver não. Deixa pra mais tarde. Vamos aproveitar um pouquinho, porque o sexo é bom, ou porque você tá só querendo uma porque a companhia distração, porque o papo flui. A gente inventa mil desculpas. Quando você tá num relacionamento ruim, é muito mais fácil você se enganar do que você tomar a decisão de sair dele, né? Nossa senhora. Outro dia, alguém falou que... Eu fiquei sabendo que alguém já tinha falado de mim que eu só me assumi lésbica pra ganhar like na internet. Eu falei, pois a única coisa que eu ganhei até agora foi trauma psicológico. 3 laudos, remédio. O povo inventa cada uma, né? Não dá, amigo, não dá. Senhora, tudo é pra ganhar like. Não dá. Então conta aqui, o que o humor te permite dizer sobre ser lésbica que talvez a militância séria não permitiria? Tudo, aí eu só botar um kkk no final. Mas eu acho que uma coisa específica, por exemplo, é falar sobre esse lugar de nós, mulheres lésbicas, feminilizadas, que às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, pela nossa criação e tal, nos colocamos nesse lugar de ser a mulher da relação, enquanto nós deixamos e estamos com outras mulheres desfém e tratamos elas como se elas fossem o homem. Já fiz um vídeo sobre isso, foi um vídeo bem sarcástico, assim. E o humor me permite falar dessas coisas e, inclusive, estar disposta a comprar as confusões que possam vir, porque é uma coisa que eu percebo que é difícil assumir, sabe? É difícil você sustentar esse barulho de que realmente muitas mulheres fazem isso, e não tô dizendo que é porque a pessoa é maldosa e tal, porque a gente passa por uma socialização heterossexual muito, muito foda. E aí a gente cai na besteira de tratar as minas, às vezes, como se as minas fossem homem. Eu acho paia. Então eu falo kkkk, pronto. É paia. É paia. Você fala sobre vários assuntos lá no seu perfil, de como se relacionar, das partes boas, as não tão boas. E é tudo vivência sua? É tudo fruto de muita tomação no cu. É a tomação no cu. Eu tinha um professor que falava isso. Por onde conhecimento entra? Pelo cu. Porque quando você toma nele que você aprende. Eu levo isso pra vida. É por onde entra. Então, assim, primeiro eu elaboro os meus traumas, porque também eu acho injusto jogar o meu emocional, as minhas dores em cima das pessoas. Eu não tô na internet pra fazer isso. As experiências que eu consegui até hoje elaborar na terapia, eu me sinto muito à vontade de falar delas na internet, sabe? Porque eu acho que até você atinge um outro nível de elaboração, assim, né? Quando você fala, às vezes você percebe coisas que quando você tava só
matutando o trem na sua cabeça, você não percebia tanto. E aí me ajuda, gravar os vídeos, inclusive, me ajuda nisso, assim. Quando eu sento, por exemplo, para falar sobre relações abusivas entre mulheres, é um assunto muito complexo, muito doloroso. Eu preciso encontrar uma maneira de falar disso de uma maneira que seja menos pesada. Então, eu consigo ir falando desses assuntos, assim. Consigo dar umas catracadas, fazer o povo pensar, sabe? E receber retornos que me fazem pensar também, que me fazem elaborar coisas que talvez estavam escondidinhas ali e eu não pensei. É muito gostoso. Muito gostoso. Qual que é a melhor coisa de ser sapatão? Não gostar de homem. Ai, a melhor coisa de ser sapatão... No meu caso, a melhor coisa de ser sapatão é porque isso significou liberdade. Eu me orgulho muito de tudo que eu sou e tudo que eu faço. Antes, as pessoas poderiam, inclusive, usar isso contra mim, sabe? O momento que eu tava lá, por exemplo, ficando com mina escondida. Se alguém quisesse usar isso contra mim. Eu tava dando um poder da minha vida na mão de outras pessoas. Hoje, pra mim, ser sapatão significa liberdade. Ninguém me tira mais isso. Ah, porque livre é sapatão. Sim. Com muito orgulho. Minha filha é uma delícia. Mas é muito bom. Eu poderia falar sobre várias coisas. Eu poderia falar sobre o sexo, que é uma delícia. Eu poderia falar sobre a liberdade de ser, sabe? Antes, eu ficava muito preocupada em vou sair bem menininha hoje. Porque eu não quero que as pessoas pensem que eu sou sapatão. Hoje eu saio do jeito que eu quiser. Eu saio de... Hoje, se eu quiser sair de pijama na rua, eu saio. Porque eu sei que uma mulher, quando ela se interessar por mim, não tem a ver com as coisas que os homens ficavam me colocando como padrão. Gente, eu sou preta, eu nunca vou agradar o padrão. Então, hoje, eu entendo que a mulher que se interessar por mim, ela vai se interessar por outro. Beleza, conta, óbvio. O Facecard a gente entrega. Mas são outros pontos. Eu não fico mais presa naquele monte de padrão, sabe? Eu estudei com um cara... Nos primeiros dias de aula, a gente estava tendo uma conversa sobre mulher. Ele falou isso. Não fico com mulher que tem estria. Porra, meu irmão, que esforço pra gostar de mulher é esse? Sério, não vai ficar com nenhuma, né? Então, assim, acho que a melhor parte é essa. A gente se livra de uns padrões idiotas que só existem na cabeça da cisgeneridade masculina e vai se preocupar com outras coisas. Bom demais. E a pior coisa? A pior coisa ainda é a lesbofobia. E não tô nem falando de, sabe, ser agredida na rua. Não tô nem falando de casos extremos. Eu tô falando de casos mais sutis, assim. Vou te dar um exemplo. Quando eu me assumi, eu e a minha melhor amiga tivemos filhos juntas. Então, os nossos filhos têm 9 dias de diferença. Eu sou madrinha da filha dela, ela é madrinha do meu filho. Eu sou apaixonada por aquela menina. A minha melhor amiga é minha irmã. A gente é melhor amigas há 30 anos. Ou mais. Porque a gente era bebê quando a gente se conheceu. Perguntaram pra ela se ela ia deixar a minha filhada continuar convivendo comigo depois que eu me assumi. Gente, como pode? Então, assim, não foi pra mim. Óbvio, não foi direto, senão eu tinha dado um socão. Mas é o tipo de coisa que eu não tenho como abrir a cabeça da pessoa e enfiar isso lá dentro. Mas é o tipo de coisa que machuca, sabe? É o tipo de... Mulheres heterossexuais não têm que se preocupar com... Principalmente eu que trabalho com internet. Os amiguinhos do meu filho têm acesso à minha rede social. O bullying que eu me preocupo do meu filho sofrer é falarem da sexualidade da mãe dele. Sabe? Mulheres heterossexuais não vão passar por isso. Como mãe, isso deve pegar em vários pontos, né? E, assim, o que um homofóbico falar comigo, nós vamos resolver pau a pau. Mas com a minha rede, aí o buraco é mais embaixo. Quando é com a gente lida, né? Mas quando é com alguém que a gente ama, fica foda. Exatamente. Ai. Pesamos o rolê. Às vezes é importante trazer essas reflexões, porque aqui a gente quer falar de putaria, mas a gente quer falar da vida real também. E é inevitável tocar nesse assunto, porque é o que acontece. Sim. Esses dias eu tava num churrasco, na casa dessa amiga, e aí alguém começou a falar, sonhei com grávida, não sei o quê, alguém vai ter menino. Gente, instintivamente, graças a Deus, dedo não engravida. Aí ficou aquele, sabe, as tias, assim, tudo...
Mas quando eu vi, eu já tinha falado. Pensando assim. Quando eu vi, eu já tinha falado. Normal, gente. É porque é meu dia a dia, porra. É o tipo de piada que eu faço, é o tipo de coisa que passa na minha cabeça. E faz super sentido que a gente fale essas coisas assim. Às vezes eu falo umas coisas também e eu fico assim, meu Deus, esse não era o lugar correto de trazer essa piada. Mas... Instaura um climão. Talvez isso também seja uma das melhores coisas de ser lésbica. Sim. Que dedo não engravida. Às vezes eu falo com ela assim, cara, hoje a gente tá tão inspirada, né? Se a gente fosse hétero, a gente ia fazer 3 meninos hoje. Juro. Nossa. A memória. Ainda bem, né? Que não engravida. Ai, ai. Me conta uma dessas situações que você já viveu mais engraçada ou trágica que você transformou em conteúdo. Ah, cara, o dia que eu fui... O dia que eu achei de bom tom chamar uma menina pra ir pra cachoeira só porque eu queria pegar ela. Pra cachoeira. Eu odeio mato. Eu ia perguntar isso. Você não é da Cachu. Eu odeio mato. Eu odeio mosquito. Eu odeio mosquito no mato. Eu odeio sapo. Eu odeio barranco. Eu odeio trilha. Não tem nada a ver comigo. Mas tinha a ver com ela? Total. Ah, ela era a gata da trilha. Ela aí é você falou trilheira. isso. E como que eu vou agradar ela? Me Chama. fudeu. Era um feriado. Eu não tenho carro. Então era ônibus. Uhum. Ônibus no feriado é uma tragédia. Era aquele ônibus aqui no centro? Exato. Que vai pra Rio acima, coisa assim. Que chega lá nessa cachoeira, você ainda tem que achar um motoqueiro, um carro pra você subir até lá. Eu amo. Não, pra quem gosta deve ser uma aventura incrível. Mas eu não tenho nenhuma aptidão, sabe? Eu tenho medo do meio ambiente. Eu quero o meio ambiente lá e eu na minha casa. Aquele vídeo do Paulo Gustavo, por mim cimentava isso tudo. E aí tive essa brilhante ideia de chamar ela e foi traumático. Porque, tipo assim, eu não ia ficar o tempo todo falando odeio mato, odeio trilha. Não, sabe? Eu não queria que ela me achasse uma péssima companhia. Então eu tava fingindo que tava tudo bem. Mas dentro da minha cabeça eu pensava, que merda de ideia que foi essa? E aí subimos. E até pra ficar na cachoeira também é um pouco difícil, se vocês nunca ficaram, né? Qual que é o momento? E deixa eu te contar. Rodamos aquilo tudo, foi muito difícil de achar o tal lugar, porque ela se perdeu. Ela jurava que ela sabia onde era, ela se perdeu. Em algum momento a gente achou uma clareira que tinha 4 caras acampados. Falei, a gente vai morrer. Porque eu já assisti Linha Direta. Ela achou de bom tom perguntar pra eles como chegava no lugar que ela queria chegar e ela tava perdida. Então eles ficaram sabendo que a gente tava perdida. Falei, eles vão voltar e vão matar a gente. Aí, pra chegar na parte mais interessante, achamos um lugarzinho, tinha uma quedinha d'água e tal. Um lugarzinho pra botar as bolsas, sentamos lá. Falei, agora é meu momento, né? Dali. Na frente onde a gente estava, tinha uma descida, assim, uma parte da trilha onde pessoas poderiam descer. Ou você vai achar que é mentira. Deu meia hora que a gente estava lá. Aquele lugar desceu pelo menos 20 pessoas, com barraca, churrasqueira, carrinho de bebê, coisa de colchão, o JBL, ventilador. Tinha um ventilador. Não ia ligar, não tinha energia elétrica no meio do mato. Tinha uma pessoa segurando o ventilador, sabe aqueles ventiladores de... Portátil? de USB, assim? Meu Deus. Sei lá onde a pessoa ia ligar aquilo. Umas 20 pessoas. E montaram o acampamento delas a 10 metros de onde a gente tava. Ai, que climinha. E eu não... Que clima de morte, que clima de morte. Se eu não tinha ficado com ela até ali que eu não ia ficar mesmo. Eu já tava puta. Eu já tava chateada. Nesse momento, você ainda não tinha falado pra ela que você tava odiando. Você tava sustentando. Tava sustentando a minha gracinha. Mas ela viu na minha cara a hora que aquele povo desceu ali. Não é possível que ela não viu. Aí ficamos mais um tiquinho lá, não sei o quê. Quando começou a dar um sinal de que escureceu, eu falei, eu não vou fazer esse caminho todo no escuro, não. Nós vamos embora agora. Uhum. E aí as bolsas estavam num canto, assim, tinha uma planta. É tipo uma flor, assim. Eu sei que é uma planta, mas ela parece uma flor. Cheia de pétala, assim, e ela armazena água quando chove, né? E aí ali dentro tinha a água armazenada e minha bolsa grudou. Quando eu puxei, uma pétala veio. Dentro dessa pétala tinha uma pererequinha desse tamanho. A única perereca que eu não queria ver naquele dia. Quando eu vi aquela perereca, eu falei, agora passou de todos os limites. Nós vamos embora agora.
Aí fizemos a trilha de volta, né, mais certas de onde a gente tinha que ir. Subimos, chegou lá em cima, não tinha mototáxi para descer com a gente. Fizemos aquele caminho até o ponto de ônibus todo andando. O meu ódio, ele já não tinha mais medida. Eu já não tinha mais o que fazer. Não tinha carisma, não tinha... Nada. Entramos no ônibus, ela arrumou briga no ônibus com o homem. Ai, que tragédia. Ai, Clara, foi horrível. Nossa. Essa, com certeza, é a minha maior pataquada sapassônica, assim. E olha que eu já fiz. Já pedi em casamento em parada LGBT. No meio da rua. Meu O Deus. que mais que eu já fiz? Ah, já fiz tanta coisa. Nossa, já Vives fiz muita coisa. muito. Ou vivo pra cá. Uma Ariana de respeito. Raizaça. E a coisa mais gostosa é Qual que é seu ascendente? Só uma... Gêmeos. Meu mapa é uma tragédia. O meu mapa depois contra mim, eu sou ariana, com ascendente em Gêmeos, com a lua em Leão e com a Vênus em Touro. Eu não presto. Meu Deus. Eu não me mentira, amor, eu presto sim. A cereja do bolo. Eu presto sim. Acho que a melhor coisa... Hoje eu não tô mais nesse relacionamento, mas foi o cruzeiro, a Ludmilla. Eu fui fazer o cruzeiro. Eu acompanhei. Babaias fortíssimos. E na época eu tava em um relacionamento, na época era legal. Foram boas memórias. E, tipo, a Ludmilla é uma mulher sáfica que hoje é mãe com a esposa dela e tal. Eu achei aquele momento muito... Ela é uma mulher preta, pra mim aquele momento foi muito importante. Eu vivi coisas muito legais, eu pude proporcionar isso pra pessoa que tava comigo. Então, foi um momento muito legal. Um momento que eu não tava, assim, com alguém... Eu sou viciada em amar, né? Ai, não sei. Eu acho muito bom ser sapatão, cara. O tempo todo pra mim é bom. O carnaval é incrível. Truque do desejo. Pronto. Um momento incrível pra ser sapatão que não tem a ver com relacionamento. Truque do desejo. Eu choro nos cortejos. Eu acho que é um momento de bater no peito e falar, ai, que orgulho de ser quem eu sou. Aquilo é maravilhoso. Ai, é lindo mesmo o truck. Emociona. Nossa, chora horrores. E tanta mulher bonita. Pelo amor de Deus, você não sabe pra onde você olha. Uhum. Nossa, muito bom. Tá vendo por que é bom ser sapatão? Belo Horizonte é uma das cidades com o maior número de mulher bonita por metro quadrado. É verdade. Já começa daí. Uhum. Entendeu? Sou a pessoa de pegar todo mundo? Não. Mas faz bem pros olhos. Uhum. É muito bom. E você não é de pegar todo mundo, mas você é uma entusiasta da monogamia ou também não é pra tanto? Cara, eu não sou uma entusiasta da monogamia. Eu não defendo a monogamia. Tá difícil defender, né? Tá muito difícil defender. Mas eu aprendi a mediar. Eu não sou a pessoa que eu, por escolha, vou manter vários relacionamentos simultâneos, porque eu sei que eu vou falhar na atenção. Uhum. E se eu vou falhar na atenção, não é não monogamia, é safadeza. Uhum. Né? Dar atenção pra pessoa, tipo, liguei pra todo mundo, ninguém me quis, deixa eu ligar pra fulano aqui. Então, se eu já entendi que não funciona pra mim, eu não vou sujeitar outra pessoa a isso. Mas eu acho que tem muita coisa da não monogamia que, pra mim, é essencial que esteja nos meus relacionamentos monogâmicos. Eu acho que a liberdade é um pilar que eu não consigo abrir mão, sabe? Me faz bem que a mulher que tá comigo se sinta livre e se sinta feliz. Uhum. A mina que eu tô ficando com ela ela fica linda sentada numa mesa de boteco, bebendo cerveja com as amigas dela. Linda! Pelo amor de Deus! Como que eu vou ter uma ideia monogâmica que eu sei que muita gente tem, que você só vai sair se você estiver grudada com a pessoa, por exemplo? Como que eu vou ver ela bonita daquele jeito? Uhum. Isso pra mim não faz sentido. Então, existem pilares da não monogamia que eles são muito importantes pra mim. E que, embora eu já tenha entendido que eu não consigo dar a atenção que várias pessoas merecem ao mesmo tempo, e ter sido sempre muito feliz nos últimos... Sempre não, que é sacanagem, mas ter sido a maior parte do tempo feliz em relações monogâmicas, eu ainda tenho alguns pilares que eu não abro mão mais. A liberdade, ela é inegociável. Uhum. E você gosta muito de um pagodinho, de um samba também. Como que vai ter pagode apaixonadíssimo se a monogamia acabar, né? Precisamos da monogamia. Minha filha, se o Belo não toma um chifre, o que ia ser de nós? É, sério. Se a Bruna não apaixona a Ludmilla, o que ia ser de nós? Não, pelo amor de Deus, salvem a monogamia. Salve a monogamia. Toma aí, mais uma.
Só sapatão vem aqui e manda essa. De resto, ninguém tá mandando. Mas eu acho que é isso. A gente precisa também saber mediar as coisas. E eu não consigo tirar da pessoa que eu estou o que me fez me interessar por ela. E quando eu conheci ela, era uma pessoa livre. Eu preciso que ela continue sendo livre para que eu continue admirando ela, cara. Sim, eu acho que a relação monogâmica, ela precisa ser adaptada para continuar, né? Como tava, não vai rolar. Sim. E tem muito disso, porque as pessoas ficam tão juntas o tempo todo que acaba um mistério, não tem aquela coisa, E as pessoas se confundem, você não vê mais a identidade das pessoas. Tem muito isso, né, de que sapatão com um mês quer namorar, vai casar, adotar um gato. Eu já fiz isso, eu já fui morar junto com 9 dias de relacionamento. 9 dias, nossa. 9 Recorde, temos um recorde. Mas, ainda assim, eu acho que a gente precisa olhar pra gente, sabe? E respeitar a nossa individualidade, respeitar a liberdade do outro. Eu vejo muita beleza na liberdade dela, ela vê muita beleza na minha liberdade. Se uma tirar isso da outra, a gente perde o brilho. Total. Sabe? Aí você não fica com quem não brilha. Vamos deixar quem a gente ama brilhar, gente. Isso é lindo demais. E uma coisa importante. É o jeito bonito de amar, né? Sim, e uma coisa importante, gente safada é safada em qualquer modelo de relacionamento. O chifre, ele é chifre na monogamia, mas ele é quebra de acordo na monogamia. Se a pessoa der pra ser safada, ela vai ser safada. Não é a monogamia ou a não monogamia que vai te proteger de quebra de combinado. Exatamente. Porque às vezes também é pintado de que na não monogamia vai ser tudo, não ter ciúmes, é só alegria e muito sexo e muita pegação. E aí, na verdade, vários B.O. Às vezes as memórias. até porque eu tava me envolvendo muito com gente não monogâmica, agora eu parei, agora eu voltei a falar assim, não, gente, não quero não. Salvem a monogamia. Salvem a monogamia. Tô voltando, galera. Tô em busca de uma esposa, viu? Se você tá assistindo, tem interesse, já mandem o currículo, entendeu? chama no problema. Me conta uma coisa que não é sexual, mas dá tesão. Sem expor as pessoas, né? Você vai falar o nome de alguém? Não vou falar nome, não. Uma coisa que não é sexual, mas me dá tesão. Conversas longas e sinceras. Me dá muito tesão. Me dá muito tesão alguém que sabe verbalizar as coisas. Que sabe dar nome pro que tá sentindo, que sabe apontar. É aqui que tá doendo. Eu não vou dizer que eu sei fazer isso, mas eu trabalho muito pra aprender. E gente que sabe fazer isso me dá um tesão da porra. Porque, tipo assim, tem aquela coisa, né? O sexo depois da briga é o mais gostoso. Mas se eu não resolver a questão, eu não vou conseguir transar. Então, gente que consegue elucidar tudo, pô, me dá tesão demais. Gente inteligente me dá tesão demais. Nossa, eu fico fraquinha. Aquela saúde emocional, assim, né? Sabe, você sente o cheirinho de consultório de terapia, de psicólogo? Você tá doido? Analisadíssima. Nossa, bom demais. Inteligência não é sexual, mas me dá muito tesão. E saber conversar, saber verbalizar sentimento me dá muito tesão também. Muito. Nossa Senhora. Não, eu boto muita fé. E fisicamente, você falou de manchinha no olho. É uma coisa bem específica. Bem específica. Mas normalmente você se sente atraída mais por olhos ou foi só um caso? Eu gosto de reparar detalhes específicos, sabe? Tipo, eu fiz um vídeo uma vez sobre isso. Eu sou uma pessoa muito da atenção. Há não sei quantos anos atrás, já deve ter mais de 10 anos, eu saí com uma mina. E ela tava com uma latinha. E ela tinha mania de ficar catando microgotículas que estavam na beirada da latinha com a boca assim, ó. Ela pegava e tirava a microgotícula. E eu fiquei reparando naquilo. Esse ano eu fiz um vídeo sobre, essa menina me segue, ela soube que eu estava falando dela. E aí? Eu gosto muito de reparar. Linda, maravilhosa, você é maravilhosa. Eu gosto de reparar essas coisas. Mas coisas que me chamam a atenção fisicamente. Trapézio, presto muita atenção aqui. Gosto de postura. Acho que é porque eu gosto muito de mulher posturada. Isso me chama atenção, assim. E costas também me chamam muita atenção. Eu gosto de costas. Costas é sexy. Não é, menina? Uma lingerie bonita? Você tá doido? Deus que me perdoe. Uma parte do corpo muito aleatória que eu acho muito sexy também é antebraço. Quando tem um antebraço mais
grosso, assim, que Veia só as mascando lá. Eu entendo você, querida. bom demais. Tá, mão de trabalhadora, eu te entendo. E esse vídeo que você falou que você fez, qual que era a lição, assim, o contexto? O que que tem ela Agora você me chupando? pegou, não sei se eu vou lembrar. Mas eu acho que era sobre isso, sobre observação, assim, sobre observar detalhes. Eu sou muito de observar detalhes. Detalhista. Eu presto atenção no timbre da risada das pessoas, sabe? Eu sei quando a risada muda, porque eu presto atenção no timbre da risada das pessoas. Isso é uma bênção e uma maldição, né? Tá, sim, porque fica marcado, né? E porque você deve pegar uns ranços também, né? Total. Com uma coisinha, um detalhezinho. Total. Tem gente que a respirada final na risada me incomoda de um jeito absurdo, assim. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que marca. Esses dias eu tava num rolê, alguém veio e tampou meu olho, e aí essa menina que eu fico com ela tava no rolê, eu tampei, eu falei, não sei quem é, mas eu botei a mão e vi que tava de relógio. Ela não tava de relógio, eu sabia que ela não tava de relógio. Então, os detalhes da mão, assim, eu não ia saber, mas eu sabia que ela não tava de relógio porque eu tinha reparado nela. Eu reparo muito. Observadoríssima. Muito, 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 muito. Sei falar a roupa que tava no dia do primeiro encontro. Essas coisas ficam na minha cabeça. E aí você conquista elas assim, né? A gente tem que tirar de algum lugar, né? Apesar que eu não sou muito habilidosa ali no flerte, a gente tem que tirar de algum lugar. Ah, mas você é engraçado. Você deve contar umas piadinhas. Barrindo, quando você vê, você tá deitada na cama dela. É assim que funciona. Eu acho essa uma das melhores estratégias. Tem que tomar cuidado com essa patão engraçadinha. Eu amo. Agora eu vou propor um jogo. Opa. Tô nessa de inventar um jogo. O ChatGPT me ajuda Que com delícia. umas coisas. O nome que ele me sugeriu, ó. Dá uma aula ou dá uma lapada? Aí você vai falar lapada nela ou aula. Vamos lá. Gostou? Aí eu vou falar uma situação e você fala. Ó. A menina diz que nunca ficou com mulher, mas quer tentar com você porque sente confiança. Dar uma lapada é não e dar uma aula é sim? É fazer ou é o contrário? Eu acho que ficou meio... Ficou meio ambíguo, mas Ambíguo. vamos colocar então. Dar A uma lapada pode tipo, ser uma... vamos colocar a lapada que é um chega pra lá e vamos colocar uma aula que eu vou ensinar ela como fazer. Eu prefiro dar uma lapada. Com educação, Uma lapadinha, assim, sim, elegante. justifico. Eu acho que vai ter, óbvio, eu passei por esse momento de ser a pessoa que tava me descobrindo, mas vai ter gente também que fetichiza. E eu não me sinto confortável no lugar de ser o ratinho de laboratório das pessoas. Mentira, só teve uma vez que eu fiz isso. Eu fui num rolê, tinha uma mina, e ela nunca tinha ficado com mulher, ela me falou isso e tal, mas um ex meu queria ficar com ela. E aí nossa, é horrível que eu vou falar agora. Mas eu investi nela porque eu queria provar que eu conseguia despertar o interesse nela e ele não. E eu consegui. Chupa, querido. Vai tomando. Não sei se ela continua Quem hétero. tomou a lapada foi você, querido. Não sei se ela continua hétero, mas eu consegui fazer ela sentir uma curiosidade. Tudo. Ela fala que curte mulher, mas só se for feminina. Ai, lapada com certeza, gente. Pelo amor de Deus, mulher é mulher. Uma hora dessas. Sabe? Um mundo inteiro pra você experimentar. Bobagem, né? E mulher é diverso, sabe? Se Muito. você mete uma dessa, você tá que nem... Ai, não fica com mulher que tem estria. Não fica com mulher do peito isso. Ah, pelo amor de Deus, então você não gosta de mulher. Mil Mil exigências, pô. exigências é foda. Chega no date e começa a falar mal da ex. Cara, pelo amor... Tem que ser lapada. Lapada, né? Porque eu já dei uma chance e, ó, adivinha onde o conhecimento entrou? Exatamente, no cu. Vem no cu dela. Exatamente. Não dê chance pra isso. Porque ela vai chamar ele de maluco e a próxima maluca é você. Pois é. Isso daí é de lei, gente. Seja homem, seja mulher. Seja cachorro. E às vezes é o primeiro encontro ainda. Não tem nem intimidade. A pessoa tá... Exatamente. Passa a terapia, amor. Vai tratar isso também. Ah, não é na mesa do primeiro date, não. Não é. Ela acha que lésbica não precisa gozar. O importante é conexão. Deus me livre, gente. Deus me defenderá. Nossa Senhora. É lapada. Lapadíssimo. E sabe por que eu não daria aula pra uma pessoa dessa? Porque vai sair falando mal de mim ainda. Não.
Se você pensa assim, minha querida, eu sinto muito por você. Eu preciso sim. Lógico, a gente quer gozar lá. É uma das poucas coisas nessa vida que a gente De graça. Sabe? Por favor, gente. Faz bem pra saúde, faz bem pro humor. Vamos Sexo para é saúde. gozando, mulheres. Por favor. Principalmente nós, mulheres. A gente tem que gozar. A gente tem que se empoderar em se dar prazer. Aproprie-se da sua gozada, goze. Amém. Axé, mamãe. Ela posta: o amor entre mulheres é muito mais puro, mas chifra a namorada no rolezinho de quinta. Eu dou aula porque eu exponho. Ela expõe na internet. Eu exponho, inclusive, no rolê, porque eu não gosto de gente safada, sabe? Tipo assim, eu até gosto de gente safada, se ela for sincera. Eu sou safada. Tá na mesa. Quem quiser vem, quem não quiser vem. Agora fica pagando de... Ai, porque eu sou romântica, porque meu namoro, não sei o quê, e metendo chifre. Tá, pelo amor de Deus. Sua namorada sabe que você tá dando esse mole todo pra 50 pessoas no rolê? E tá vendo por que eu acho que a monogamia tem que ser revista nesse ponto? Como que você não defende a não monogamia, mas defende chifre? Não tem como, cara. A gente precisa... Nós, do Viva Monogamia, precisamos de reuniões periódicas pra gente poder acertar algumas coisas que estão feias pro nosso lado. É verdade. E tá feio mesmo. Vamos rever, vamos rever. Tá feião. E você, agora, só uma coisa que eu pensei aqui. Você falou da monogamia e tal, mas nunca rolou uma coisa tipo assim... Estou aqui com a minha parceira e hoje a gente vai arrumar uma marmita de casal. Rola. Cara, rolaria super. Eu acho que tudo conversado é permitido. Sério, eu não acho que experiências sexuais definem modelos de relacionamento. Não acho. Acho que se um dia fosse vontade das duas pessoas, se eu tivesse com uma pessoa que tivesse vontade disso, pra mim não seria um problema. Mas acho que precisa ser conversado. Já estive em relacionamentos que propôs esse tipo de coisa, era tipo uma ofensa pra pessoa. O que me deixou muito chocada. Tipo, pra mim, é um jeito de fazer sexo. Tá ligado? Uma modalidade. É uma modalidade sexual. Não é, tipo, uma definição de modelo de relacionamento. E aí, me pega um pouco. Mas eu sou super aberta com essas coisas, assim. Pra mim, o importante é gozar. Amém, galera. Eu acho que também é isso. A monogamia, ela pode vir com acordos diferentes, né? Ah, tá no carnaval, tá a fim de beijar uma boca diferente. Exatamente. Combina, conversa, a gente vai terminar por causa disso. Se tá tudo bem, tá tudo bem. Não precisa. Você ama a pessoa, você ama o cheiro daquela pessoa, você ama estar com aquela pessoa. Realmente a gente acha justo que um relacionamento termine porque você sentiu vontade de beijar uma boca que você nem sabe se você vai ver de novo na sua vida? Bobagem. Bobagem, cara, bobagem. Tem coisa muito pior. Bobagem. Então, acabou o nosso jogo. Estamos indo para o final do nosso papo, mas eu ficaria aqui, viu? Horas. Tô me sentindo no boteco da patrona. Que delícia! Que bom. Você tá assistindo a série da Sapatão Ultimato? Ainda não. Estou Pretendo começar completamente obcecada. Eu vi a outra, essa ainda não vi, não. Eu vi a primeira temporada. Não vi, não. É boa? Vale a pena? Vale super. Tem umas no Boss que teve até processo, uma foi presa. Meu Deus, uma foi presa. Na primeira temporada teve uma que foi até presa. Bom demais. É disso que a gente gosta, entretenimento. Entendeu? Quando o barraco não é na nossa casa, menina, é muito divertido acompanhar. Muito bom, eu amo. Não, e eu tô achando assim, nunca mais eu vou querer ver reality hétero. Ele não tem um olho, véi. Tem, eu sou doida pra fazer um casamento à cega Sapatão, por exemplo. Juro, ia entregar tudo, porque é tanta emoção, tanto tesão. E disposição de viver a parada. Total. Eu sonho, mas já disseram que não vão fazer, mas se eu ficar muito rica, se eu ganhar na loteria, eu pago a Netflix pra fazer. Entra lá, eu acho que ia ser tão legal você lá sem entregar tudo. Entregar tudo. Casamento não é pra mim, Clarinha, já descobri isso, já entendi isso, casamento não é pra mim. Ah, é? É, menina, não é. Uma monogâmica que não é a favor de casamento. Não nos moldes que a gente tem hoje. Tipo, eu não... juntar sim. Não toparia dividir casa, por exemplo. Você falar, vou casar, mas cada uma vai ter sua casa. Casou, né? E aí você viu que a Zé do babado, morar junto é foda, galera. Pelo amor de Deus, dividir os seus hábitos com uma pessoa de outra criação não é nem sobre casamento, é tipo, república também, eu acho que é um trem que não funcionaria pra mim, tá ligado? Não dá. Nos moldes você já morou hoje em república?
Não, eu só dividi casa quando eu fui casada. Mas assim, não faria isso de novo. Nossa, é muito estressante Não mesmo. faria. Ou numa casa gigantesca, que eu tivesse a possibilidade de passar um dia inteiro sem ver a pessoa quando eu tivesse enjoada da cara dela. Pra mim, um dia inteiro nem é o suficiente. Às vezes você precisa de uma semana. Uma semana, né? Não dá, galera. O tempo Casar. Primeiro que eu acho que casar, assinar papel, é a burocracia que o Estado falou que tem que fazer. E é chato, né? É tanta Meu Deus, coisa. e o gasto? Meus irmãos casaram, são mais novos que eu. E aí eu acompanhei e eu fico assim, gente, mas é tanto trabalho, tem que querer muito mesmo. Nossa, tem que querer demais. E aí depois passa 2 anos, divorcia, aí é outro monte de trabalho, papelada, E muda documento. E não conte e muda comigo nome. Eu fico assim, gente, pra quê? Não conte comigo pra isso. Eu sou o casamento do não. Agora também Adoro. Ai, quer vir passar uma semana na minha casa? Pode. tudo. Ela também não me aguenta. Essa mulher que eu tô ficando com ela, por exemplo, ela não aguenta casar comigo. Então, é bom você também saber os seus limites. Fica desse jeito, cada um na sua. A gente aproveita um pouco mais, goza mais. Como que você lida com a expectativa do público, assim, de você falar sobre suas experiências, de você falar sobre humor, sobre história? Como que é isso? Hoje eu já tenho um tempo, né, que eu tô na internet, eu faço melhor. Mas, por exemplo, eu passei muito tempo num relacionamento trabalhando com a internet. As pessoas sabiam que eu tava num relacionamento fechado, nananã. Não tinha ninguém dando em cima de mim, por exemplo. Não que eu seja uma pessoa muito assediada, pelo amor de Deus, não é sobre isso. Mas hoje, por exemplo, eu não sei lidar com a gente dando em cima de mim na internet. Não sei. Eu queria que abrisse um buraco, assim, na terra pra eu esconder. Na internet mesmo? Na internet. Lendo comentários, não sei. E se for, tipo assim, te viu no rolê e fala assim, eu adoro seu conteúdo, não. Se chegar falando do meu trabalho, eu vou falar muito obrigada. Um beijo, tchau. Na Sabe hora. por quê? Eu falo muito sobre coisas muito pessoais, mas que passaram por uma elaboração que naquele momento na produção de conteúdo se tornam impessoais. Então, quando eu falo de sexo, eu não tô falando agora aqui, a gente tá falando, tipo, eu tô falando de como eu gosto de transar, mas quando eu crio um conteúdo pra internet, eu não tô falando do meu sexo. Eu não tô falando da forma que eu gosto que as pessoas me tratem ou cheguem em mim. Se eu fizer um vídeo sobre, sei lá, flertes que dão errado. Aí as pessoas conhecem a patroa. Ficar com a Lívia é diferente. Não que eu seja um personagem completamente aleatório e diferente. A gente já deu rolê, a gente já conversou no office, sabe que não. Mas ficar esperando que você vai ficar com a patroa do roupão toalhinha na cabeça, não existe. Às vezes as pessoas já criam todo um roteiro de como eu sou, do que eu vou responder. Eu não fico com quem me conhece da internet, tipo, conhece o trabalho da patroa. Não porque eu acho que, sei lá, a pessoa tá querendo ficar comigo porque eu sou alguma coisa. Não é sobre isso. É sobre as expectativas que são criadas quando ela assiste o meu conteúdo que fala de atravessamentos muito pessoais. E aí, se chega esperando beijar a boca da patroa, isso nem existe. Tanto que, tipo, se eu tô num rolê com as minhas amigas ou com as amigas da mina que eu tô com ela, todo mundo já sabe. A Lívia, quando começa a zoeira de não sei o que, de patroa, fala, ih, gente, é meu CNPJ. Sabe? Porque não é a mesma coisa. É bom ter essa separação, né? Senão a gente fica doida. Total. Sabe por quê? É muito sedutor. Se a pessoa te segue, te acompanha, é porque ela concorda e gosta das coisas que você posta. Você imagina você ter um relacionamento com uma pessoa que bate palma pra 100% do que você fala. Complicado, né? É loucura, você fica viciado, seu ego fica viciado. Aí você vai ficar com um ego desse tamanho, ninguém vai me suportar. Vai ficar delusional, completamente delulu das ideias. Apenas delulu das ideias. Gente, vamos manter por perto as pessoas que falam a verdade na nossa cara. Exatamente. É essencial pra não virar pessoas muito sem noção. Exatamente. É foda essa coisa da bajulação, porque é isso, eu acho que as pessoas ainda veem a internet como uma coisa muito glamourizada e essa expectativa de que você sempre vai estar igual você aparece ali, linda, confiante, dando aulas. Outro dia eu virei pra ela e falei assim, a gente tava indo num churrasco na casa de uma amiga minha e eu, tipo, é minha melhor amiga, cara, eu não vou ficar fazendo maquiagem e o caralho. Eu falei, você vai me amar mesmo descabelada? Ela, eu já cansei de ver descabelada, eu te amo do mesmo jeito. Então tá bom. Amor de verdade. Que delícia.
Uai, é isso então. Agora conta pra galera aí como que eles podem te acompanhar, o que vem aí, novos projetos, se vem segunda temporada do Boteco, Pois como é que tá isso? Estamos pensando. Então, inspirado em você, inclusive, tô pensando em fazer um boteco 18+. Tô pensando. Segundo semestre já começou, eu ainda não dei meus pulos, né? Mas vamos ver. Eu gosto, o povo gosta de falar putaria e de relacionamento, assim, de tudo que envolve. Uma putaria necessária, alimenta a vida. Uhum. @patroa mesmo, em todas as redes sociais. O Boteco da Patroa tá disponível nas plataformas de áudio e também no YouTube, pra quem quiser assistir o videocast. E me segue lá, me manda DM. E outra coisa, para com esse negócio de, ai, te vi em tal lugar, fiquei com vergonha. Gente, fala comigo, sabe? Gente, aqui em BH, eu não sei se acontece assim em todo lugar, mas aqui acontece demais. E aí a pessoa fica te olhando igual um espírito obsessor, e você fica, meu Deus, e aí depois, ai, é porque eu te adoro. Gente, nascida e criada na favela, olhou demais pra mim, eu vou achar que é confusão. Então fala também, sabe? Me segue lá nas redes sociais, mas me encontrou no rolê. É óbvio que no rolê vocês vão encontrar a pessoa física. E às vezes eu posso estar lá no... Bem, let's go. Bem soltinha já. Mas enfim, é isso. Acho que conversar e observar o ser humano é uma coisa que me interessa muito. Então, seja pelas redes sociais ou seja pessoalmente, é muito bom. Massa. E agora, pra finalizar, manda uma dica aí de como aproveitar a sua sexualidade ao máximo, você sendo uma mulher lésbica, preta, comunicadora. Dá uma dica aí pra galera que demorou pra conseguir viver essa sexualidade, né? Onde não puderes gozar, não te demores. Amém. Se um bom sexo não estiver sendo servido na mesa, levante-se, porque não compensa. E não é porque você tem que ficar com as pessoas só pra trepar. Mas sexo é saúde, sexo é vida, sexo é se sentir viva. E não deixe cair nessa de que por você não ser uma pessoa... Eu não sou uma pessoa padrão. Não deixe cair nessa que você não ser uma pessoa padrão. Você tem que se contentar com um sexo médio ou uma pessoa que te usa pra dar prazer pra ela. Não caiam nisso. Bom demais. Minha pastora. Aleluia! Foi esse nosso episódio de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. Acompanhe a Lívia nas redes sociais dela. Vou colocar aqui na descrição. E a gente volta na semana que vem. Beijos!